Olá, você acompanha mais um programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Aqui é o espaço para os vereadores prestarem contas de seu mandato. E o nosso parlamentar de hoje é o vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Olá, vereador, obrigada pela presença aqui novamente. Olá, Pamela. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Vamos falar então do tema que está mais em vogue, mais em destaque, vereador, que é o fato da reorganização pelo governo estadual em relação às escolas estaduais, que, no entanto, tem gerado muita polêmica e, claro, culminou na ocupação pelas escolas, pelos alunos que não querem ver suas escolas fechadas. E o senhor sempre foi o vereador assim, mais participante e esteve desde o começo, né, desde o momento que o governo estadual informou sobre essa mudança no plano estadual de educação, você esteve sempre atento, promovendo debates, participando de encontros com os professores, os alunos, né? É verdade, porque na verdade nós temos uma crítica muito forte a dois aspectos dessa chamada reorganização das escolas. A primeira crítica é a forma como o governo do estado conduziu esse processo. Uma forma muito autoritária, sem conversar com os alunos, com os pais dos alunos, com os professores. É um problema grave, porque causa muitos transtornos. Para além das questões pedagógicas, do significado que é fechar uma escola, há um problema de transtorno mesmo para a organização das famílias. Né? Com a reorganização, um aluno que estuda perto, um filho vai estudar numa escola, outro filho vai estudar em outra escola. Há muitas vezes a necessidade do transporte público coletivo para chegar à escola. Causa transtorno muito para os estudantes também que trabalham, que muitas vezes têm um horário muito apertado para chegar na escola. Então, é uma mudança que promove efeitos fortes na vida e no cotidiano das pessoas. E ela não foi feita de forma democrática, com conversa, com discussão. Então essa é uma crítica. A outra é o próprio conteúdo, porque numa oportunidade que você tem uma diminuição do número de alunos, como o governo alega, você poderia aproveitar essa oportunidade para melhorar a qualidade das escolas, diminuir o número de alunos por sala de aula e não fechar períodos e até fechar escolas, né? O que eles querem, na verdade? Qual que é o que diz a meta? Que é a meta 21, no caso, né? De 23, essa é a número 21, que é a mais polêmica. Você tem... A proposta é você fazer com que as escolas só tenham determinados tipos de ciclo. Então, você mantém na mesma escola crianças, adolescentes, mais ou menos na mesma idade, que estão no mesmo ciclo, ou da primeira agora é a primeira a quinta, né? Porque antes a gente costumava dizer primeira a quarta, mas agora o pré já virou o primeiro ano, então do primeiro ao quinto, ou do quinto ao oitavo, ou o chamado ensino médio. Então você só tem o mesmo ciclo dentro da mesma escola. Acontece que com isso você está fechando períodos noturnos. Então, por exemplo, o Colégio Carlos Gomes, que tradicionalmente, inclusive agora nos últimos anos, tem utilizado o período noturno para a educação de jovens e adultos. Vai ter o fechamento. Que é o famoso EJA. O famoso EJA, vai ter o fechamento do EJA. E ali é muito importante se você manter o EJA. Por quê? Porque tem muitos trabalhadores que trabalham no centro da cidade e que não conseguem chegar no seu respectivo bairro para poder fazer o curso. Né? Não tem tempo hábil para isso. Ou trabalham no centro ou trabalham em outro bairro, mas conseguem chegar até o centro para entrar às 19 horas. Mas não conseguem chegar até o Ouro Verde, por exemplo, se é morador do Ouro Verde, para fazer o curso no Ouro Verde. Então, há um transtorno enorme. Já foi, no Francisco Glicério, essa medida já foi tomada, já causou muito transtorno. Agora é no Carlos Gomes. Além... Que foi a primeira escola ocupada, né? O Carlos Gomes é a primeira ocupada. Além, por exemplo, do Sebastião Ramos Nogueira, que é uma escola com boas notas nos índices de avaliação e que será fechada na sua totalidade. Ainda nem se sabe o que será feito com aquela estrutura, com aquele prédio. No estado de São Paulo são 100 escolas. Então, por isso, dessa revolta, né? E é uma revolta legítima, porque não é só dos estudantes. Os pais de alunos, e isso é até uma coisa que me surpreendeu muito, estão muito envolvidos e apoiando seus filhos na defesa da escola. Então, o Colégio Carlos Gomes, Francisco Glicério, Vilela Júnior, Eliseu Narciso, Barnabé, Procópio Ferreira, são 10 escolas em Campinas. Na região são em torno de 16 escolas e no estado de São Paulo mais de 170 escolas. Isso não acontece só porque
a estudantes revoltados ou orientados por partidos de oposição, como o governador fala. Isso está acontecendo porque existe realmente uma força, uma legitimidade, uma causa que tem se alastrado pelo Estado e que é legítimo e que tem que ser respeitado. Na verdade, o Brasil não pode se dar ao luxo de fechar escolas diante do cenário atual, que é da educação. É verdade. Né? Igual o senhor falou, a estrutura é muito mais importante do que tudo, né? É verdade. Eu acho que a gente não tem nenhuma condição de fechar uma escola. Nós temos que, na verdade, aproveitar a estrutura física. Porque é o mesmo esquema que os Estados Unidos fazem com as suas escolas, que o governador quer implantar aqui, mas nossa realidade é totalmente diferente. Totalmente né? diferente. E o papel agora seria o quê? Diminuir o número de alunos, aumentar as escolas em período integral, porque também essa é uma necessidade objetiva e muito importante na formação das crianças e dos adolescentes, principalmente com a nova conformação das famílias brasileiras, uma mudança, o papel da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então isso mudou. Então a educação integral, além de ser algo muito importante para a formação das crianças e dos adolescentes, é também uma necessidade objetiva das famílias, porque muitas vezes a criança ou adolescente fica um tempo ocioso, sem nenhuma atividade de formação, e isso acaba sendo propício para violência urbana e para outras coisas que nós precisamos combater. E você tem participado, tem presenciado todas as ocupações aqui em Campinas? Eu cheguei a duas, eu visitei duas, a do Francisco Grisselli e do Carlos Gomes, vou visitar outras escolas agora. E o que me surpreende é algo que eu acho que será positivo, independente do desfecho, que é essa união, esse envolvimento maior entre os pais, os professores e os alunos, porque eu considero isso fundamental para que a escola tenha qualidade, né? Eu estudei numa escola em Campinas que se chama Marechal Malé, uma escola estadual, que sempre teve os índices de educação os melhores das escolas públicas. Eu fiz a minha primeira, segunda, terceira série lá. E um dos grandes motivos que todo mundo levantava é que havia um envolvimento maior das famílias, dos pais, comprometidos, não só cobrando, fiscalizando o professor, muitas vezes só no papel da crítica. Participando, né? Da vida do aluno mesmo. Participando da vida do seu filho e também da vida da escola, contribuindo. É lógico que isso não basta, né? O professor tem que receber bem, a escola tem que ter estrutura, mas isso é um fator importante. E eu vejo nessas ocupações, primeiro, um ressurgimento com força do próprio movimento estudantil, que é algo importante do ponto de vista... Você se sente orgulhoso? Porque você fez parte, né? Eu fico feliz, porque eu fiz parte do movimento já há algum tempo e realmente o movimento perdeu um pouco de força nas escolas, os grêmios, diminuíram os números de grêmios, né? E agora você vê um movimento voltando, junto com a adesão dos pais, porque às vezes havia um conflito, né? O filho querendo muitas vezes fazer alguma passeata e o pai preocupado, né? Porque é muito novo, como que vai para a rua. Nessa mobilização, o que eu senti foi algo diferente nesse sentido. Além do envolvimento dos estudantes, uma adesão grande dos pais de alunos preocupados com o futuro, com a educação do seu filho e com a escola que ele estuda. E, na verdade, assim, em relação à sociedade, dividiu, né, a sociedade. Alguns acham que tem preconceito, acham que os alunos não estão fazendo nada, mas tem outros que não, que sabem que ali eles estão tendo palestras, estão conversando, debatendo, e isso eu acho que isso é positivo. E você que esteve, viu ali, já pode falar pra gente. E eu senti, e não tem nenhum tipo, pelo contrário, por exemplo, o pessoal ficava preocupado com depredação do patrimônio público, usar droga, usar droga. Fala isso, né? E olha, para quem não acredita, basta fazer uma visita para se surpreender, porque eles têm regras claras, né? Então, por exemplo, não é que aqueles jovens ali não gostem de festa, né? mas eles decidiram que ali não é ambiente para festa. Então, no período noturno, eles não estão realizando atividades festivas com uso de álcool, não há nenhum tipo de depredação, pelo contrário, nós temos cenas mostrando que há, inclusive, multirões para alguns tipos de reforma, de reparos em espaços que estejam precisando de reforma. Então, eu sinto... Que era o dever do Estado. Que era o dever do Estado. Eu sinto algo, assim, muito positivo e acho que, evidente que nós achamos que o governador deveria recuar.
O governador deveria ter a humildade de admitir um erro, de admitir que não teve o diálogo suficiente para essa proposta que ele colocou, e prolongar isso. E está surtindo efeito já, vereador, por parte do governo O estadual? governo, o máximo que ele disse é que ele iria suspender caso as escolas fossem desocupadas, mas isso não basta, porque os estudantes ficam ressabiados, claramente, de que isso seja uma medida protelatória por conta do início do período das férias. Eu acho que o governador deveria recuar, não seria uma derrota para ele, né? Seria um gesto debate, de humildade, na verdade, um debate. não é? Ele deveria recuar. Você pode considerar que foi derrotada a proposta, no sentido de ela não ter tido debate, etc. Mas é papel também do governador mediar um debate que existe na sociedade. A gente vive na democracia, todo mundo tem o direito de criticar, pontuar o que acha errado. Então, eu acho que seria a medida mais interessante para o Estado, né? E a gente fazer o debate sobre essa questão da escola ter somente um tipo de ciclo, né? Tem professores que defendem isso, mas mesmo que se isso... Tem professores que acham que isso não muda muito, mas mesmo para aqueles que defendem, é evidente que não é possível pensar em nenhuma mudança brusca, porque mexe com o cotidiano da vida das pessoas. A tal reorganização desorganiza as famílias. E já está tão difícil, né? Exatamente. Já falta tanta escola. Creche, por exemplo, tem tantas crianças aqui em Campinas, cerca de 1.000 crianças esperando vaga em creche, por exemplo, e fechando a escola. E alguns fechamentos não se justificam. Esse, por exemplo, do Carlos Gomes, é algo que nenhum argumento pode superar a ideia de que é uma escola central. Quem procura o EJA, quase todos trabalham. E é evidente que a posição geográfica da escola ajuda muito para que eles continuem os seus cursos, né? E eu já falei, inclusive, com a secretária de Educação Municipal. A minha preocupação é o seguinte: com esses fechamentos vai ocorrer uma procura maior para as salas abertas pelo município. E vai faltar vaga. Sim. Né? Porque quem pede a vaga no Carlos Gomes e é transferido, por exemplo, para um curso na região Ouro Verde e não conseguir ter tempo suficiente para isso, vai procurar total, uma opção no município. O município diz que já não tem mais vagas. Então, a confusão está armada por conta de uma medida tão antidemocrática como foi feita pelo governo do Estado. Uhum. E procede aquela informação que o governador ia cortar verbas para aqueles colégios ocupados? Vereador, o senhor teve acesso a essa informação? Foi uma medida que foi divulgada, a gente ainda não tem assim, ela oficialmente, mas de que haveria o corte dos chamados bônus, porque eles têm mecanismos de avaliação que bonificam as escolas bem avaliadas, né? E essas escolas, então, ficariam prejudicadas nesse sentido, o que é um verdadeiro absurdo, né? Sim. Porque há de se respeitar os alunos, os professores que estão mobilizados. É um direito legítimo, como também nós devemos respeitar aqueles que não concordam com esse método. Mas o fato, eu acho que o movimento é tão forte, tão grande, porque a situação estava no limite, né? Ninguém conseguiria organizar um movimento desse tamanho se não tivesse tanta legitimidade, tanto sentimento de revolta, de vontade de lutar para chegar nessa situação que nós estamos hoje, com quase 200 escolas ocupadas no estado. Uhum. Bom, e agora o cenário é esse, e o seu mandato vai continuar participando, orientando os alunos, os professores, Sim. né, vereador? Vamos continuar acompanhando, exigindo e esperando uma resposta rápida do governo do estado, para que a gente possa virar o ano com um desfecho, né? E que isso sirva de algo positivo e de experiência para o desdobramento dessas escolas, né? Que fique um legado positivo de união entre os professores, os alunos e os pais na defesa da sua escola. Tá certo, vereador, muito obrigada aqui pela presença e você está convidado para voltar e falar das demais novidades aí do que está acontecendo na educação. Tá bom, Pamela, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os telespectadores. Muito obrigada.
E o programa Em Pauta fica por aqui. Lembrando que a TV Câmara tem acompanhado essas ocupações e as matérias anteriores das ocupações das escolas você pode conferir no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. E nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação.